Oi, tudo bem? Eu sou a Paty Camargo e junto com a Patrícia Marinho estamos na segunda aula do workshop Tempo Junto, que pai ou mãe você quer ser. Na aula anterior, nós falamos sobre os 7 mitos e verdades que envolvem o desenvolvimento da criança. Se você não viu a primeira aula, eu vou pedir para você parar o vídeo aqui e assistir a primeira aula. Pode não parecer, mas é importante que você acompanhe esse curso na sequência, tá bom? Para entender todos os conceitos que a gente está apresentando. Agora que já deixamos alguns pontos de reflexão sobre as informações de maternidade e paternidade que encontramos nas redes sociais e na mídia, a gente quer falar sobre um outro assunto muito frequente nas conversas entre mães e pais: a questão da quantidade versus a qualidade do tempo disponível para as crianças. Afinal, dá para falar da qualidade de tempo? Ou sem quantidade nada funciona? Se você aí não tem problema de falta de tempo, ó, parabéns! Você é uma exceção. 99,9% de quem a gente conversa nas redes sociais do Tempo Junto, e vamos combinar, não é pouca gente, viu? Reclama que não tem tempo suficiente com as crianças. Tanto quem trabalha fora e vive a pressão de ter que trabalhar cada vez mais para conseguir manter os empregos e ter sucesso na vida, quanto quem optou por parar de trabalhar para ficar com os filhos e nesse caso tem que dar conta da rotina doméstica, tem dificuldade em encontrar tempo para fazer tudo o que gostaria. Em geral, temos muitas metas e pratos para equilibrar, não é verdade? E a gente acaba esquecendo de estar bem e de ter prazer em ficar com os nossos filhos. Eu quero fazer uma pergunta, e você pode responder com sinceridade, porque afinal de contas não precisa mentir para si mesmo, né? Quantas vezes você já se ouviu dizendo não para o seu filho durante o dia? Por acaso você sente que seu filho vira a última coisa na sua lista de tarefas do dia, ficando só com o seu pior momento, quando você tá ou com pressa, ou atrasado para outro compromisso, sem ânimo e muito cansado? E por isso mesmo seu filho tá sempre querendo chamar a sua atenção ou reclamando com você? Respondeu? Então, aliás, eu acho que um bom ponto de partida para começar a aula de hoje é justamente falar sobre cansaço, um dos inimigos da qualidade de tempo com seus filhos. Para começar, de que cansaço que a gente está falando? Aquele pontual que faz com que de vez em quando você esteja sem disposição? Tudo bem, porque todo mundo é humano e você pode perfeitamente dizer para o seu filho: agora eu não quero brincar. Se você é uma pessoa presente, ele vai entender e não vai morrer de ficar assistindo TV enquanto você tem um momento de descanso. TV não mata! Preguiça! Exatamente, não se preocupe. Ou será que o seu caso é de ter um recém-nascido em casa? Gente, é uma fase. Vai passar esse cansaço. Em algum momento o seu filho vai começar a dormir a noite inteira, o trabalho fica mais fácil. Até esse momento chegar, a dica é assumir que é difícil mesmo e procurar organizar uma rede de apoio, ou com seu companheiro, ou com os avós, ou de outros amigos que você tem em casa, e tentar dividir ao máximo as tarefas para você também poder ter tempo de descansar. Agora, a gente está falando do cansaço de tudo, aquele que não passa nunca. Então tá na hora de você rever as suas prioridades. Será mesmo que as suas prioridades estão no lugar certo? E você está tendo a ajuda que precisa? A criança precisa do adulto. E a sua constante ausência não vai ser compensada com o que você compra para ela eventualmente. Tanto eu quanto a Paty Marinho fizemos uma escolha. A gente não quer dar para os nossos filhos o nosso pior. O que não significa ser perfeita e acertar o tempo todo, tá bom? Mas a gente reconhece que tem um papel fundamental na vida deles. E a gente quer fazer o melhor para isso. É importante, gente, que vocês reconheçam que a criança aprende mais pelo exemplo do que pelo discurso. Ou seja, se a gente quer que o nosso filho cresça com valores positivos, a gente precisa mostrar isso pra ele. Se você vive numa casa cansada, estressada, em que as pessoas gritam, que falam alto, seu filho vai achar que isso é normal. As crianças repetem os nossos padrões e isso por si só é um ótimo motivo para pensar sobre o que estamos fazendo no tempo que estamos com eles. O convite de hoje é para você ter um novo olhar sobre como agir com as crianças no tempo em que você está junto delas. O tempo que você gasta com o seu filho o ajuda a se desenvolver melhor, nem que seja por poucos minutos. Todo o tempo junto com as crianças conta. E sabe de uma coisa? Se você virar algumas chavinhas que tem na sua cabeça, certamente vai perceber que pode colocar muito mais qualidade no tempo disponível com as crianças e que isso vai ajudar você também.
Então agora a gente vai ver as 10 chaves para ter qualidade no tempo junto com seu filho. Gente, primeira coisa, para de reclamar da falta de tempo e aproveita o tempo disponível. Essa chave foi fundamental para mim, tanto que foi a primeira que a gente escolheu colocar aqui na aula de hoje. Essa chave também foi o início da virada do meu modo de pensar, que levou à nova relação com as minhas filhas e à criação do tempo junto. A gente fica reclamando de que falta tempo, mas posso te contar uma coisa? O tempo não vai aparecer, ele não vai voltar. Não para quem escolheu viver em cidades grandes e equilibrar vários pratos para atingir metas na vida, como é o meu caso. Então, bora lidar com o tempo que a gente tem, gente. Já pensou quanto tempo você passa do lado do seu filho e não aproveita? Vou dar um exemplo. Hora da refeição, hora do banho, no engarrafamento na volta da escola, na sala de espera do pediatra, no ponto de ônibus, na hora de dormir. Você tá ali, do lado da criança, e o que você faz? Fica na tela do celular, respondendo mais um e-mail ou uma mensagem do WhatsApp, que nunca acabam, né? Ou ficar doido para a criança se distrair sozinha, o que muitas vezes acaba sendo a criança ficar com a cara no celular também. Pois sabia que você pode rechear cada um desses momentos com brincadeiras rapidinhas? Por exemplo, na hora do jantar ou no carro, uma brincadeira que a gente faz aqui em casa é que a gente adora, que a Gabi chama de cantar com a boca fechada. Uma pessoa começa a cantar tipo assim, e a outra tem que adivinhar qual é. Gabi, vai rapidinho. Yellow Submarine! A gente se diverte horrores e ainda tem a questão de desenvolver a atenção, a memória e o gosto das crianças pela música. Quer outro exemplo? Criar rotinas especiais. Lá em casa, toda sexta-feira é o dia do quarto da família. Então o que eu faço? Eu coloco o colchonete no chão e todo mundo vai dormir junto depois de brincar de fazer sombra com a lanterna. Então dá pra fazer brincadeira de 1 minuto, de 2 minutos, de 10 minutos em qualquer lugar. Se você tem problema de falta de ideia de brincar, pode deixar que eu vou dar alguns caminhos. Primeiro, acessa o site www.tempojunto.com e vai lá e pesquisa por idade por situação. Tem até uma categoria de brincadeiras rapidinhas. Também vale dar uma olhada no Pinterest do Tempo Junto. E ainda também tem o livro Tempo Junto, 6 brincadeiras incríveis para fazer com os filhos em qualquer lugar. Engarrafamento, sala de espera, viagem longa. O livro é indicado para crianças a partir de 4 anos. E para completar, a gente tem 4 e-books com feats de atividades para fazer com crianças entre 0 e 6 anos. Ou seja, sem ideia do que fazer com o tempo que você tem, você não fica. Se ficar, você está inventando desculpa. Chave número 2. O segredo de ser bom pai ou boa mãe é estar bem com você. Agora eu vou falar como mãe. Gente, é muito difícil se sentir responsável pela criança que a gente colocou no mundo, né? E é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, treco dura. Essa sensação de que a criança depende de você vai te acompanhar por muito tempo. Afinal, demora para a criança conseguir ficar independente. É por isso que eu gosto tanto de um conselho que a minha pediatra, a doutora Ana Escobar, me deu. Patrícia, o principal segredo para você ser um bom pai ou boa mãe é você estar bem com você. Eu sou uma mãe melhor quando eu sou uma pessoa melhor. Quando eu consigo lidar com as minhas emoções para prestar atenção nas necessidades da minha filha. Quando eu consigo parar e respirar fundo antes de sair gritando na hora da birra. Apesar de que, eu sou humana, então às vezes eu também falho, tá? No meu caso, estar bem comigo inclui assumir que eu não dou conta de ser mãe 100% do tempo sem ajuda, né? Tem um trecho do livro do Tempo Junto em que eu falo justamente sobre isso, sobre essa questão de preciso de ajuda. Eu nunca vou me esquecer do momento que na conversa com a doutora Ana, sobre o meu drama particular lá, a culpa, né? A tal culpa, de deixar a Carolina aos cuidados de outra pessoa, ela virou pra mim e perguntou: você ama sua mãe? Lógico, eu respondi. Você lembra se foi ela que trocou todas as suas fraldas e deu todos os seus banhos? Aí eu, tem a menor ideia, claro que não, né? Patrícia, então fica tranquila, que não é a quantidade de banhos dados que define o vínculo. Você precisa dar afeto, segurança e estímulos. A partir daí você vai ser uma excelente mãe, mesmo precisando de outra cuidadora para compartilhar tarefas no dia a dia. Se você está bem com você e suas escolhas, ótimo, seja elas quais forem. Se não tiver, está na hora de olhar para o que te angustia e repensar nas suas prioridades. Aí sim, você vai conseguir focar nas crianças, quando elas precisam de você. E lembre-se, gente, nenhuma decisão é definitiva. Você pode mudar de ideia ao longo do percurso. Na primeira infância, os 6 primeiros anos da criança passa muito rápido. Bora aproveitar? Dica número 3. Ver o mundo com os olhos das crianças. É incrível como a gente cresce e vai se afastando tanto da brincadeira que até se esquece que foi criança um dia. No entanto, a pessoa que você foi na infância, ela está aí dentro de você. Então vamos fazer um exercício de olhar para o mundo com os olhos das crianças? O que eu quero dizer com isso?
Primeiro, que quando as crianças são pequenas, tudo, absolutamente tudo, é motivo de descoberta e exploração. Cada som, cada cheiro, cada palavra, cada toque é uma oportunidade de aprendizagem. A criança nasce programada para aprender, mas são as experiências que elas vivem que definem como vai ser essa aprendizagem. Segundo, que quando a gente enxerga as crianças como pequenos cientistas, percebe quantos insumos, materiais, referências, seja lá o que for, a gente pode dar para ela para que elas façam suas explorações. Tem um documentário espetacular chamado O Começo da Vida, que explica o que estou falando melhor do que ninguém. A gente vai colocar o trailer para você dar uma olhada. Como que você chama? One of the things that we know is that babies are the best learning machines in the universe. They're the world's original innovators. Every second, the brain is making between 700 and 1,000 new connections every second. Che ogni bimbo che nasce è una specie di sorpresa per l'umanità. Eu vou até o céu quando vejo ele batendo palminha, cara. How does it feel to be human? This life, what is this? Se siente mejor. Me siento mejor, sí, gracias. If you do not listen to children, you lose out children. Eu quero que eles saibam que eles têm uma voz e que eu estou enxergando eles, que eu estou escutando o que eles estão falando. Eu queria ser uma mãe mais presente. Eu queria poder escutar eles. The only thing they really care about is whether I'm present. It's all of these little things that really just add to the love. That love is an important part of the economy, which typically is not fully recognized in this society. When I talked to my former coworkers about becoming a stay-at-home dad, a lot of them were just like, why would you ever want to do that? Está formando a humanidade, cara. Como é que a gente pode pensar num mundo de paz, de colaboração, de bem-aventurança, onde o começo da vida não é levado em conta? They are so blinded by love for me, they almost can't see my flaws. When you pay attention to the beginning of a story, you can change the whole story. Não é maravilhoso? Se você não viu esse filme ainda, vale a pena ver. E também tem uma série maravilhosa com o mesmo nome na Netflix. Agora vamos para a quarta chave. Ouvir os filhos desde bebês. Nossa, eu posso passar horas falando disso. Em como é importante a gente se policiar para ouvir os nossos filhos e eu colocar a opinião deles em perspectiva. Outro dia, eu estava na sala de espera de um médico, minha mãe estava fazendo um agendamento lá de uma consulta de rotina para o filho que devia ter, sei, uns 12 ou 13 anos. Acabou que o próximo horário disponível era na hora do treino de futebol da criança. E ele comentou, mas eu já vou ter que faltar 2 treinos. A mãe se virou de costas e continuou marcando a consulta, ignorando o que o garoto tinha falado. E o filho com aquela cara de que não entendeu nada. Daí ela fez outra pergunta, ainda de costas, não lembro exatamente o que ela perguntou. E o filho respondeu com ironia, não sei por que você está perguntando isso. Pode fazer o que quiser. A mãe se virou, gente, imediatamente, agarrou com força o braço dele e disse, se você continuar falando comigo desse jeito, eu vou te tirar o celular. Gente, eu tava de fora. Não conheço sua mãe, não sei o que você passou naquele dia, mas eu olhei para aquela cena e pensei, meu Deus, cadê o diálogo? Sabe aquela situação que tá tudo errado? Eu, enfim, não sei o que eu tava passando com ela, não posso fazer juízo de valor. Mas naquela hora, eu vi uma situação de tantas pessoas que reclamam que os adolescentes são terríveis, são insolentes, mas nem por um momento a mãe levou em consideração que o futebol para o seu filho era importante e nem se preocupou em encontrar uma forma de adequar, sabe, de acomodar a situação. Ela nem tentou. Posso falar? Ouvir é um hábito que a gente desenvolve e começa quando nossos filhos são bebês e usam gestos, olhares e até o choro para se manifestar. Suas emoções, seus desejos. Então, quando o bebê aponta uma coisa, a gente olha para o que ele está apontando, a gente nomeia o objeto e entrega o que ele quer, a gente está ouvindo. Quando a criança tem um ataque de birra com 2 anos e a gente consegue acolher a criança e entender que aquela é uma maneira de manifestar uma insatisfação e ajuda ela a sair da birra, a gente também está ouvindo. E precisamos continuar ouvindo à medida que eles crescem para poder usar o tempo junto com os filhos da melhor forma. 5. Deixe as crianças liderarem a brincadeira.
Você conseguiu parar para brincar com seu filho? Maravilha! Então passo 2, deixa agora liderar a brincadeira, por favor? Porque vamos combinar, né? Nós adultos, a gente tende a olhar a brincadeira como uma atividade fim, né? O que importa é o objetivo final. Mas só que nada disso. Todo o percurso, desde a montagem da brincadeira, é relevante para o ato de brincar. Quando deixamos a criança liderar a brincadeira, isso fica muito mais claro. Não foque no resultado e não pense que tem um jeito certo ou errado de brincar. O que define o que é um brinquedo, uma brincadeira, é o uso que a criança faz dela. Por que eu estou falando isso? Porque se queremos desenvolver os nossos filhos, que eles se desenvolvam em todo o seu potencial, eles precisam fazer, sabe o quê? Explorar, testar, errar, tentar de novo, buscar novas soluções. E isso não acontece quando somos nós que estamos liderando a brincadeira, quando a gente tem um jeito certo de brincar. Por causa do tempo junto, é lógico que eu brinco com as minhas filhas um pouco mais acima do que a média das pessoas. Mas eu acabo vivendo na pele essa questão de acompanhar os efeitos, de deixar elas liderarem as brincadeiras. Quer um exemplo? A gente percebe o quanto os nossos filhos podem ensinar pra gente. Porque a gente começa com uma solução, vai lá e eles fazem outra coisa diferente do que você pensou e você fica, nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. No fim das contas, gente, é super importante lembrar que o seu filho é um outro ser e que vocês têm uma relação de mão dupla. Então, quanto mais você sabe ouvir o seu filho, mais você reconhece que ele tem alguma coisa para te ensinar e isso vai fazer melhor para vocês dois, porque vai ter diálogo de verdade. A chave número 6 é a seguinte: presentes não substituem a sua presença. Essa talvez seja a chave que a gente mais tem consciência de que precisa virar, mas é que conseguimos menos. Primeiro, porque somos bombardeados mesmo com 1001 coisas que podemos comprar para os nossos filhos. E a tentação de, olha que legal pro meu filho, é grande. Talvez na primeira vez que trouxemos um presente, nossos filhos tenham achado o máximo. Claro, né? Foi uma novidade, um gesto que representou um carinho seu para ele. E vamos combinar, que criança ou adulto que não gosta de ganhar presentes? Tem uma frase que eu ouço muito e que ilustra bem essa nossa atitude. Mas ele gosta tanto vira justificativa para qualquer compensação que a gente resolve dar para os nossos filhos, em geral, para suprir algo que a gente não quer fazer ou a gente não virou a chave para entender a importância de fazer. Sim, seu filho vai gostar de ganhar presentes, mas será que é o melhor para ele? Ao mesmo tempo, a gente sente um alívio na culpa por não ter ficado com os nossos filhos ou dado atenção para eles durante o dia. Pronto, receita pronta de um círculo vicioso. E cada vez mais vamos substituindo a nossa presença por um presente. E o pior, a gente acostuma os nossos filhos a isso. Aos poucos e sem perceber, mostramos a eles como é muito mais importante ter alguma coisa. E o consumo sem medidas vai preenchendo os vazios das crianças e o nosso também. Depois, a gente se espanta quando os nossos filhos não querem mais a nossa atenção ou não dão mais importância pra gente. Quando eles não ouvem mais, quando eles não se importam que a gente chegue em casa no fim do dia. E até a gente se espanta quando eles chegam à adolescência e acham natural ter de tudo. De carro a apartamento, simplesmente porque sim, horas. Não foi isso que a gente ensinou pra eles? Vou contar uma experiência pessoal. Meu pai sempre precisou viajar muito e trabalhar várias horas do dia. E eu o via basicamente de manhã muito cedo, na correria pro trabalho, ou muito tarde da noite, porque eu acabava ficando acordada até ele chegar. E um dia começaram a chegar os presentes. Foi bem legal no começo, mas com o tempo eu não esperava mais meu pai chegar de viagem. Eu esperava a mala dele chegar, porque eu sabia que na mala tinha um presentinho pra mim. Bom, depois que eu pintei esse quadro trágico, não dá pra deixar você sem solução, né? E a solução é simples, na verdade. Ela começa com você deixando de lado a culpa. Se for o caso, retorne esse curso e veja novamente o que a gente já falou nas chaves anteriores. Sem culpa, entenda que seu filho precisa sim saber que você pensa nele, que você se preocupa com ele e que você se importa com ele durante o seu dia, mesmo quando você está ausente. Seu filho precisa saber disso. Mas que tal, em lugar do presente, você não deixar um bilhete para ele na lancheira da escola? Ou no estojo, no dia em que ele tem uma prova? Faz uma selfie no trabalho e manda para quem estiver com seu filho para mostrar para ele. Adota um ritual que seja só seu e dele para quando vocês estiverem juntos. Nada longo, complicado, como por exemplo,
colar figurinhas. Tira 10 minutos do seu almoço e faça um brinquedo, como esse peixe de mola que você está vendo aí. Você faz esse peixe com materiais de escritório e literalmente leva para o seu filho algo que você fez e não algo que você comprou. Quando você chegar, abre a porta da sua casa com um sorriso. Abraça seu filho, faz cócega nele. Conte alguma coisa diferente que aconteceu no seu trabalho, para que ele saiba também o que acontece com você quando você não está perto dele. Tá, se você não tiver nada diferente, conta algo corriqueiro mesmo. O prazer da sua presença vai ser suficiente para o seu filho. Acredite. A 7ª chave para virar é: seja um facilitador da brincadeira do seu filho. A gente entende que nem todo mundo gosta, tem ânimo ou paciência de brincar com os filhos. De novo, sem julgamentos e sem culpa, tá? Uma das especialistas que eu entrevistei pro Tempo Junto, a filósofa e mestre em educação Tânia Zaguri, afirma que nenhum adulto precisa gostar de brincar e que não tem problema nenhum nisso. Aliás, quando a gente brinca de má vontade, além de fazermos mal a nós mesmos, nossos filhos percebem. E não tem nada mais chato do que estar na companhia de alguém que está ali obrigado, não é verdade? Por isso, em lugar de se forçar a brincar, vira a chave e se torne um facilitador da brincadeira do seu filho. O que é isso? Olha, você tem que providenciar as condições para que a brincadeira do seu filho aconteça. E que condições são essas? São 3. Tempo, espaço e objetos. Cada uma dessas merece uma aula extra, mas para você entender o ponto onde eu quero chegar, eu te explico. Se você é adulto, tem condições de limitar o tempo de uma criança. Já pensou nisso? A criança tem todo o tempo do mundo. Nós é que impomos os limites entre uma atividade e outra. Tá, precisa ter esse limite sim, mas o tempo de brincar precisa ser oferecido aos seus filhos por você. Criança também precisa de espaço para brincar. Não estou falando aqui não do tamanho do lugar. Estou falando de um lugar onde ela possa desenvolver e criar o seu brincar. Pode ser pequeno, mas precisa ser livre e seguro para ela fazer o que bem entender ali. Pode ser no mesmo espaço todos os dias ou variado. Preferencialmente junto com a família. Sabe por quê? Quanto mais você proporciona espaços para o seu filho brincar perto de você, sob as suas vistas, como minha avó dizia, menos a criança se sente isolada no cantinho do brincar. O espaço também dá à criança o sentido de pertencer a uma família, de pertencer a você, não importa no espaço em que vocês estejam ocupando. No caso dos objetos, eles podem ser brinquedos ou não brinquedos. Podem ser utensílios da casa, material reciclável, tipo sucata. Podem ser as roupas do armário, ou até as folhas e flores que estão jogadas no parque. Pode ser os ingredientes de uma cozinha ou tinta de pintura. Pode ser um bicho de estimação ou então o próprio corpo. E podem ser brinquedos também. Quanto mais variado o repertório de objetos que você oferece para o seu filho brincar, mais rica é a experiência e o desenvolvimento dele. A chave número 8 é: desfrute o estar com seu filho. O prazer da relação. Aonde está esse prazer? No cuidado do dia a dia? Sim, está lá. Em ver as descobertas e conquistas do seu filho? Sim, está aí também. Em acompanhar o crescimento dele? Também. Bom, você tem filhos, não é mesmo? E eles são o que de mais importante a gente tem na vida. Então agradeça, seja grato e aproveite os momentos com eles. Tenha prazer nesses momentos. Olha, eu ainda não cheguei nesse ponto, mas a constante presença deles na sua vida vai passar. Eles crescem mesmo e vão precisar cada vez menos da nossa atenção constante o tempo todo. Então, dica, aproveita esse tempo com eles. Porque também esse tempo é um tempo de nos prepararmos para sermos pais mais maduros. Maduros o suficiente para receber bem o momento de deixarmos os nossos filhos saírem do ninho. A gente precisa ser para os nossos filhos como a águia. A águia, quando ela percebe que os filhos estão prontos, mesmo que eles não queiram sair do ninho, ela empurra eles do ninho e eles abrem asas e saem voando. Ao contrário da galinha, que abre as suas asas e quer todo mundo o tempo todo perto de você. Esse não é o tipo de filho que a gente quer criar, certo? Filhos com autonomia precisam que a gente também seja pais seguros. Então aproveita esse tempo com ele. Eu vou citar aqui mais uma frase do livro Einstein Teve o Tempo de Brincar. Dedicar tempo para desfrutar os filhos, para brincar com eles e conversar sobre o que se passa em seus mundos é o melhor que os pais podem fazer pelo desenvolvimento social e emocional dos seus filhos.
Legal, né? A chave número 9 é respeitar o tempo da criança. Você já ouviu falar de Cronos? Cronos é um termo grego que define o tempo separado em segundos, minutos, horas, dias, meses, anos e assim por diante. É o tempo do relógio que nos obrigamos a seguir para a gente viver em sociedade e para a gente produzir melhor. Esse é o tempo dos adultos. Mas as crianças não vivem o Cronos. O tempo da criança é diferente do adulto. Eles vivem um tempo que a gente chama de Aion. O Aion é um tempo sagrado e eterno, sem medida precisa. Um tempo de criatividade, onde as horas não passam cronologicamente. Eu chamo o Aion de tempo das crianças. Esse é o tempo que não passa e não te angustia. Sabe por quê? Porque ele é tão longo ou tão curto, quanto mais ou menos legal é a experiência que a gente está tendo. E as crianças vivem nesse tempo. Aliás, elas precisam viver no Aion para elas terem tempo de viver. Por isso que seu filho é muito diferente de você na questão de tempo. Lembra quando você estava andando com seu filho na rua e ele parou de repente de andar e observou uma formiguinha no chão? Então, esse é um momento de experiência e descoberta dele. Ele está aprendendo e se desenvolvendo a partir dessa pequena observação. E o que a gente faz? Puxa ele pela mão, porque o ponteiro do relógio está nos dizendo que a gente tem pressa e a gente não pode esperar o Aion acontecer. Outro exemplo. As crianças querem brincar de casinha ou de cabana. Nosso primeiro impulso é montar rapidinho um lençol sobre a mesa, já coloca as almofadas, já deixa tudo pronto para a brincadeira começar. Mas para as crianças, construir a cabana, organizar as coisas da casinha é para ser feito com outro tempo, com menos pressa, porque o prazer da brincadeira começa na montagem da brincadeira. Para pensar nisso. E já que estamos falando de tempo, numa época em que a gente costuma rever tanta coisa, que tal virar a chave e dar aos nossos filhos o tempo que eles precisam? Que tal programar uma agenda das crianças com mais horários vagos, mais horários livres, para que haja tempo entre uma atividade e outra? Que tal acordar só um pouquinho mais cedo, para que o seu filho consiga amarrar o cadarço do tênis sozinho, sem você apressando? Ou então, começar um pouquinho antes a hora de dormir, pelo menos nos fins de semana, para que todo mundo tenha tempo de brincar, de rir e de experimentar a companhia um do outro na hora de brincar? Nós chamamos isso de aproveitar as janelas do tempo que aparecem no nosso dia a dia e que a gente nem percebe que elas existem. Elas estão aí e você, se observar, vai conseguir perceber quais são as suas janelas. E o nosso palpite é que com o hábito, você também vai deixar o Cronos mais vezes em favor do seu Aion. E como consequência, você vai viver melhor e você vai experimentar mais intensamente e melhor os momentos que você viver. Chave número 10. Pratique atitude brincante. Quando nasce um pai ou uma mãe, nasce também um palhaço. Essa é uma super inverdade. Mas vamos pensar um pouquinho. O que é que você entende como brincar? Cantar é brincar. Andar na rua pulando linhas da calçada é brincar. Fazer uma piada ou uma charadinha boba é brincar. Desenhar no vapor do box na hora do banho é brincar. Contar histórias é brincar. Viver de bom humor é ser brincante. Quero apresentar para você um termo que cunhamos no Tempo Junto. A atitude brincante. Tcharam! É dessa forma que eu e a Patrícia Marinho escolhemos viver o nosso dia a dia, tanto com os nossos filhos, quanto com o restante das nossas responsabilidades. Aliás, percebeu que eu juntei atitude brincante com responsabilidades? Porque ser responsável não significa ser sisudo, mal-humorado, rabugento ou ter que engolir mais sapos do que precisa na vida. Ser responsável é responder pelos seus atos. E eu posso te responder de uma forma chata ou de uma forma leve e mais feliz. Qual das duas formas de responsabilidade o nosso mundo está precisando, hein? Então, ter uma atitude brincante com os filhos é aproveitar os benefícios da brincadeira como ferramenta para se comunicar com eles e para reagir a situações que se apresentam no dia a dia. Você pode pensar assim: isso que eu vou dizer, isso que eu vou fazer, essa forma que eu vou reagir ao meu filho, vai proporcionar alguma descoberta? Alguma experiência? Vai promover alguma competência? Vai ser positivo?
vai ajudar no desenvolvimento socioemocional dele? Ele vai me entender? Se você respondeu sim, então você está numa atitude brincante. Nós conversamos com você sobre 10 chaves para você virar e ter mais tempo de qualidade junto com seus filhos. Mas a gente também falou de, meu Deus, não precisamos ter regras para tudo, o quanto é pesado a gente seguir tanta dica, tanta regra, Estamos tanta deixando coisa. todo mundo louco, né? Com tanta coisa. Exatamente. Então, olha só. Você percebeu que nós chamamos de chaves? Então, não é regra, não é dica que você tem que seguir, é uma forma que a gente mostra pra você repensar a vida, pra você começar a ver a sua vida de um jeito diferente, pra que esse tempo de qualidade seja muito melhor com seus filhos. Precisa fazer tudo pra amanhã? Precisa começar já? Não. Com calma, inclusive por isso que você tem esse curso, você pode rever várias vezes essas chaves para você ir com calma, mudando o jeito que você tem de encarar a vida. E escolher o que faz sentido para você, tá bom? Exatamente. E a gente também não quer que você fique com a sensação de que as coisas são difíceis. Então assim, né? Tipo, tá, entendi o conceito da atitude brincante. E você pode estar se perguntando, como eu faço para colocar isso no meu dia a dia? Então, a gente vai te dar um bônus que você não esperava nessa aula. Tcharam! Não contavam com a nossa súcia? A gente quer que você tenha exemplos de como você pode assumir essa atitude brincante aí no dia a dia. Então, como a gente gosta do número 10, vai aí, ó, 10 maneiras de você ter uma atitude brincante, tá bom? 1. Invente um jeito diferente de levar a criança pro banho. Você pode fazer assim, filha, nós vamos pro banho hoje com um passo de gigante. Ahá! Uhul! Passo de gigante! Ou vamos com um passo de bailarina. Aproveite a hora do engarrafamento para fazer uma balada no carro. Deixa uma playlist pronta com as músicas favoritas da criança. Entra no carro, liga o som bem alto e cante! Sem se preocupar com quem tá olhando, tá bom? Pode ser música brega, pode ser a música que vocês gostarem. 3. Crie músicas malucas para certas rotinas da casa. Por exemplo, escovar o dente. Escovando o dente, escovando o dente, escovando o dente. Conte histórias engraçadas da vida ou do dia na hora de uma refeição. Conta aquela coisa que foi muito divertida. Transforme a hora de guardar os brinquedos no momento de brincar. Você pode, por exemplo, fazer uma competição. Quem é que guarda mais rápido? Sai todo mundo correndo. Ou então, arremesso de brinquedos. Pega o cesto que tem que guardar os brinquedos, ó. Vamos jogando como se fosse um jogo de basquete. Quem é que faz mais pontos? Outra dica. Dance na hora de arrumar a mesa. Coloque uma música e peça para os seus filhos ajudarem a colocar a mesa dançando. A gente gosta de uma música, hein? Nossa, é uma delícia. Aliás, música, gente, é tudo na vida. Outra dica. Comece o dia acordando seus filhos com palavras de incentivo e bom humor. Filho, bom dia, eu te amo. Nunca é demais falar eu te amo, tá bom? Outra dica. Ria de uma bagunça ou de uma arte que seu filho faça. E comente e fala assim... Mas filho, que traquinagem essa sua, né? Bom humor é ótimo nessa hora da traquinagem da arte, total, gente. E a minha filha agora já vem assim, mamãe, vou fazer uma traquinagem. Sabe aquele combinado de fazer uma coisa diferente? Deixa, gente, sai um pouquinho da rotina, tá bom? Deixa essa traquinagenzinha como se fosse, sabe aquela coisa que você tem em comum com seu filho, só ele sabe? Né? Faz assim, ó, não conta essa pro papai, sabe assim? Outra dica, experimente desfazer uma regra de vez em quando, como comer no chão, no lugar da mesa, tomar um banho de roupa, dormir sem escovar o dente. Ai, hoje pode. Ou então, vamos assistir TV até mais tarde. Essas traquinagens não têm preço. E por último, não menos importante, tente dizer sim na próxima vez que a criança te chamar para brincar. Não liga aquele não automático não, tá bom? Agora que você já tem informação suficiente para repensar a forma de usar o tempo que você tem disponível para se relacionar com seu filho e não ficar tão cansado, o próximo passo vai ser perceber por que é importante usar esse tempo brincando. Acredite, brincar é a melhor coisa que seu filho pode fazer na primeira infância. Na nossa próxima aula, vamos apresentar para você 10, sempre 10, motivos para você encontrar tempo de brincar com seu filho. São argumentos que mostram qual é o papel do adulto na brincadeira e te ajudam a assumir esse papel. Hoje a gente conheceu as 10 chaves para ter qualidade no tempo junto com os filhos. Vamos recapitular? Ó, parar de reclamar da falta de tempo e aproveitar o tempo disponível com seu filho. 2. O segredo de ser bom pai ou boa mãe é estar bem com você. 3. Ver o mundo com os olhos das crianças. 4. Ouvir os filhos desde bebês.
5. Deixar as crianças liderarem a brincadeira. 6. Presentes não substituem a presença. 7. Seja um facilitador da brincadeira do seu filho. 8. Desfrute o estar com seu filho. 9. Respeite o tempo da criança. E 10. Pratique a atitude brincante. Espero que você tenha gostado. Se sim, compartilhe esse link do workshop com seus amigos para mais pessoas se inscreverem e assistirem essas aulas se você achar que é relevante, tá bom? E continue com a gente até a nossa próxima aula. Aproveite e deixe seu comentário. A gente quer saber muito o que você achou, tá bom? Beijos e até a próxima aula! A gente ensaiou, gente!